I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Fala pessoal, Leonardo Geek Velho voltando com mais um vídeo e como eu prometi, eu vou fazer esse vídeo com argumentos que eu acredito que sejam argumentos sólidos para provar que o fato da gente não gostar ou de pessoas não gostarem dessa nova animação não tem absolutamente nada a ver com racismo, misoginia ou qualquer outra bobagem que querem acusar as pessoas, ou de ser criança e tudo mais. Mesmo porque normalmente usam aquela famosa frase: "Ah, o desenho vai continuar lá. Você pode ver, isso é para uma nova geração." Normalmente é essa a desculpa esfarrapada que os defensores usam para isso. Se essa realmente fosse a verdade, o trailer seria completamente diferente. Não iam usar e abusar da imagem do He-Man, de um He-Man chutando o rabo de tudo pela frente. Não iam falar tanto da animação clássica como foi falado por mais de um ano e meio. As pessoas às vezes não, assim, nem têm obrigação, né, de acompanhar o que acontece. Só que eu tô acompanhando o desenrolar dessa história do desenho do He-Man sem He-Man já tem mais de um ano que eu venho acompanhando. Então eu sei de algumas coisas por conta disso. As outras pessoas não têm obrigação de saber. Mas aí o problema é que quando você fala, elas te chamam de mentiroso. Então a gente tenta usar argumento lógico, como que eu usei agora dizendo do trailer. Eu queria também deixar muito claro que, apesar de ter uma memória afetiva em relação à animação clássica, mas ela é bobinha, ela é infantil, porque justamente por isso ela foi feita para o público infantil, ela foi feita para crianças. Obviamente que eu estava esperando, mesmo porque eu sabia que iriam fazer duas séries, uma mais infantil e essa seria mais adulta. Então eu tava louco pra ver aqueles personagens que eu cresci assistindo com um pouquinho mais de violência, entendeu? Mas sem perder o âmago da coisa. Vamos lá fazer esse vídeo falando sobre por que quem não gosta dessa animação não é uma pessoa bitolada, com masculinidade frágil, homofóbica, machista, misógina. Primeiro, eles chamam qualquer pessoa que não gosta dessa animação de machista. Depois, se você tenta argumentar sobre o roteiro, eles vão dizer que eles viram uma entrevista do Kevin Smith dizendo que é uma continuação da origem clássica, de uns quadrinhos que eram, se eu não me engano, nos Estados Unidos vinham com os bonecos. E também tiveram os quadrinhos da DC explicando a origem dos personagens. Origem não, né? Mostrando cada personagem, o que ele é, o que ele faz, enfim. Se ele é bom, se ele é mau, os poderes. Inclusive, tudo isso aconteceu antes da animação. Só que os vendedores de brinquedos, as grandes cadeias, viraram e falaram pra Mattel, criança pequena não lê gibi. Criança pequena nem lê. E eu quero atingir esse mercado. Foi aí que foi criado a animação. Mas o que acontece? O próprio Kevin Smith falou em várias ocasiões. Agora eu acho que ele diminuiu, ele não falou nos últimos meses. Mas há um ano e meio atrás, ele falava que era o sucessor espiritual do He-Man dos anos 80 da animação. Depois disso, depois de tudo isso, eles vão te dizer que você tem a masculinidade frágil, mas eles vão usar aquela homofobia do bem, sabe? E falar que você sente falta mesmo de homem bombado. Eu tenho a masculinidade frágil, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de homem bombado. Não entendo essa relação. Depois, eles falam que o mundo de hoje não precisa de um monte de homem bombado e principalmente loiro salvando o dia. Só que na animação, por incrível que pareça, a Teela é uma mulher bombada, com um corpo masculinizado, branca, salvando o dia. Então vamos fazer o seguinte, vamos esmiuçar os personagens para demonstrar, pelo menos eu vou tentar demonstrar o porquê eu não gostei da série e o porquê essa série me desagradou demais. Então vamos começar pela Teela, que é a protagonista. Logo no primeiro episódio, lá depois da morte do He-Man, ela grita com a rainha, que além disso é a mãe do He-Man, do Adam, que acabou de ter o filho morto. Depois ela grita com o pai, o mentor, né, no caso, que acabou de ter alguém que ele também ajudou a criar, treinou, é praticamente um filho postiço dele. Tudo isso porque não contaram o segredo do He-Man. E por conta disso, a suposta protetora, ela tinha virado a mentora. Ou seja, proteger toda a população de Eternia, toda a população do reino. Mas por que não contaram um segredinho pra ela? Ela era tão preocupada com a população do reino
que ela mandou tudo pra casa do caralho e foi embora. Num outro ponto da história, quando a feiticeira fala pra ela que a magia tá morrendo e que todo mundo vai morrer, o universo vai morrer, ela vira e fala: foda-se, tô de saco cheio de vocês porque vocês não contaram o seu segredinho. E aí o Pacato corre atrás dela pra lembrar ela o quanto ela é fodona, o quanto ela é sensacional e que ela que é a protetora de Eternia. Depois ela não procura o pai por anos e mesmo assim ainda tem raiva dele por ter guardado um segredo que ele jurou proteger, que era um segredo da realeza, que foi inclusive uma ordem direta. E tem tem vários episódios que fala de honra, naquela mensagenzinha do final do desenho, que eram sempre sensacionais para criança, sempre sensacionais, falando de respeito, manter promessa e tudo mais. Além disso, ele foi o pai dela, pai adotivo dela, criou ela com todo o amor, todo o carinho, tratou ela como uma igual em armas, assim, na hora de lutar, ela era uma igual pra ele, e tudo isso porque ele não contou um segredo que nem envolvia ela diretamente, quando muito indiretamente. E detalhe, ele criou ela pra manter sempre a palavra, não importasse o quanto difícil fosse manter a palavra, era o essencial. Ela foi criada dessa forma, mais um motivo pelo qual ela deveria entender. Quando ela tá em Subternia, o maior medo dela é ser muito fodona e sensacional. Quando ela vence o medo de ser foderástica, aí ela vence o Scareglow. Quando ela chega em Preternia, ela briga com Adam porque ele morreu se sacrificando para salvar o universo. Ele morreu para salvar o universo. E aí o Adam praticamente implora para ser perdoado por ter salvado a porra do universo e não ter contado o segredinho que ele era o He-Man. Outro problema da Teela, o traço é extremamente masculinizado. As roupas, propositalmente, tiram qualquer feminilidade do corpo. Pode notar. E, obviamente, aquele cabelo raspado tosco. Ela não é carismática. Ela nem mesmo tem aquele carisma do personagem atormentado, sabe? Porque, na verdade, ela é só uma menina mimada com raiva de não participar do clubinho que sabia a identidade do He-Man, do Adam. Essa é a forma mais simplista de resumir o personagem. Foda-se que ele morreu pelo bem comum pra salvar todo mundo. Ele é um filho da puta por não ter contado seus segredos pra ela e assim por isso ele merece ser tratado feito lixo. A Andra não tem muito o que falar. Ela sabe tudo, todas as ideias geniais partem dela. É a Shuri de Eternia. O mentor. As escolhas feitas pelo personagem nessa animação, elas não condizem com o caráter dele em todas as mídias anteriores. E assim, na hora que ele vê a Teela, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar, chorar e pedir perdão. E, ele não tem que pedir perdão, porque ele jurou segredo, ele recebeu uma ordem direta. Ponto. Mesmo o pai não sabia. O pai do He-Man não sabia que o filho dele era o He-Man. O He-Man não tem muito o que falar. Morre. O Adam, ele é um verdadeiro fracote. Os traços dele são menos masculinos do que os outros personagens do desenho. Isso foi uma escolha criativa também. Pode reparar, mesmo no começo do desenho, antes dele morrer, ele parece um adolescente feminilizado, enquanto a Teela já parece uma mulher. Mesmo os dois terem idades similares e terem sido criados praticamente juntos. Também tem outra coisa tosca, porque o Adam se fingia de idiota, mas ele recebeu o mesmo treinamento que ela. Ele sabia se virar. Em vários episódios, em alguns quadrinhos, ele perdia a espada e sabia se virar. Teve episódio inteiro que ele ficou sem espada. E ele sabia se virar. Ele fingia que não sabia se virar. E nesse desenho ele virou um completo paspalho incompetente. Inclusive em Preternia, que ele não tinha mais a necessidade de fingir que era um paspalhão, e mesmo assim ele continuou, e ainda ele era ridicularizado por todos os heróis de Eternia, como se ele estivesse lá por um favor, não por merecimento, porque ele era um fracote. E o creme de la creme morre de novo. Morre 2 vezes, Ele morre de novo no 5º episódio. O Gorp, ele é até parecido com o personagem original, mas ele não teve arco nenhum, porra. O arco dele foi curtíssimo, de mágico ruim pra derrotar o Scareglow. Era um personagem que poderia ter um arco muito maior, muito mais interessante, porque é um personagem querido, e é um personagem que é cheio de falhas mesmo. E nada melhor pra um arco de herói
do que um personagem cheio de falhas crescer e se tornar uma pessoa melhor no final da história, no final do arco, no final da aventura. Obviamente que isso não aconteceu. O Kevin Smith odiava o Gorpo e quis matar ele o quanto antes. E o pior de todos é o Esqueleto. Na minha opinião, pior que o He-Man, inclusive. Porque, sabe por que ele odeia todo mundo, e ele é um vilão, segundo palavras dele mesmo, porque ele não conseguia pegar a mulher. Sério, meu. Pra que transformar o vilão da história num virgão? E por ser um virgão que não pegava mulher nenhuma, pegava nem resfriado, e aí que a história se contradiz, inclusive. Mesmo a Maligna dando em cima dele, querendo ficar com ele, mas não, ele era um virgão. Não. O vilão, um homem cis, tem que ser um cara que não consegue sexo. Tem que ser um cara que não consegue uma mulher. Tem que ser um cara que não consegue nem pegar resfriado. A única personagem que tem algum tipo de arco é a Maligna. Pra muitos é a melhor personagem da série, é o melhor personagem no geral da série, pra maioria inclusive. Ela não é irritante, ela tem as falhas dela, apesar de também trocar o uniforme dela, ela continua um pouco feminina. Ela tem um arco que não é irritante, e você acaba torcendo por ela. Você conhece um pouquinho do passado dela, entende algumas escolhas que ela fez, algumas escolhas que ela faz, algumas atitudes que ela tem. E assim, o pior do desenho do He-Man sem He-Man é ficar claro que a protagonista da série, depois da morte dele, deveria ser a vilã, no caso a Maligna. A única personagem que não é irritante, não é frouxa e ficou viva até o 5º episódio porque mataram o Gorpo. Porque os dois únicos personagens que eu senti alguma empatia foi o Gorpo e a Maligna. É isso. Agora, essas explicações que eu dei me tornam um machista, me tornam um homofóbico, me tornam uma pessoa que não gosta de ver mulheres protagonistas, que não gosta de ver mulheres fortes na tela. Para essas pessoas, sim. E aí é que nem discutir com um fã de político, seja de direita ou de esquerda. É aquele negócio. Não ouve. É só o que o herói deles fala. É a mesma coisa com essas pessoas. Não importa o número de argumentos que você dê, no final das contas a ideia já está pré-concebida e nada que você fale vai mudar a percepção que tem de você, que é uma percepção mesquinha, porque te diminui a uma coisa sem mesmo antes te dar a oportunidade de esclarecer o seu sentimento em relação ao que é crítico. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, dá um joinha, compartilhe os nossos vídeos, assine o nosso canal e até a próxima.